boa tarde, meus amigos. É com grande satisfação que nós vamos hoje bater mais um papo no VoiceCast para conversarmos sobre temas extremamente relevantes para os gestores educacionais das instituições de ensino de todo o nosso país. E interessante que um dos temas mais abordados na atualidade, em todos os eventos que a gente participa de educação, o que mais se fala é permanência do aluno, jornada do aluno. E cada vez mais as instituições têm abraçado a jornada, desde lá o jardim da infância até o mestrado e outros pós-doutorados e por aí vai, né? E um dos pontos assim fundamentais para se ter a permanência do aluno está diretamente associado à qualidade da gestão dos gestores educacionais, né? Então, acho que é um tema muito legal, principalmente porque estamos aqui com uma equipe que atua em todo o Brasil, em vários estados. A gente conversa com gestores de norte a sul, de leste a oeste. Escutamos ali uma série de justificativas. Ah, na minha região é assim, na minha região é assado, a inadimplência aqui é normal, foi desde meus antepassados, né? Então, uma infinidade de justificativas, mas quando a gente olha, o problema central, na percepção que nós temos, que eu tenho, acredito que vocês vão concordar comigo, está na gestão. Se você não tem uma gestão adequada, os resultados vão vir proporcionais ao nível de tua gestão. Não sei se eu estou falando besteira, se vocês pensam... Não, está falando... Mas é mais para a gente abrir a conversa falando a pura verdade. Boa tarde, meus amigos. E hoje, Henrique, um podcast diferente. Não é? Hoje nós preferimos não trazer um convidado e vamos fazer um podcast com quem faz o dia a dia da Voz, não é? Que, como o Henrique bem colocou, que somos nós que falamos com os clientes, que ouvimos as dores, que ouvimos as reclamações das instituições de ensino, sentimos na veia, na pele, as dificuldades que muitas vezes as instituições têm de abrir a mente para o novo ou para alternativas que existem, né? E nesse bate-papo de hoje estamos aqui com Richard Iude, que é do comercial da Voz, que fala no dia a dia com muitas instituições de todo o Brasil, com Marcos Gomes, nosso analista aí na área comercial, que tem muita experiência, que lida muito com gestores educacionais. Eu acho, Henrique, que vai ficar muito produtivo. Acho não, já está produtivo, porque só trazer a experiência da nossa equipe interna no dia a dia, lidando com o gestor educacional e com as instituições de ensino, com certeza é um conteúdo aí vasto para que seja abraçado por todo gestor educacional que vai estar nos acompanhando aqui. Perfeito. Marcos, e qual é a tua expectativa, a tua percepção, por exemplo, quando você fala de controle da inadimplência? É uma questão corriqueira, é um ponto corriqueiro nas instituições? A tua percepção no contato com colégios, principalmente na região e faculdades, aqui na região sudeste, região sul, onde você tem uma atuação mais forte, é um problema realmente recorrente ou está tudo bem, tudo maravilhoso, as instituições de ensino não têm dificuldade com inadimplência, todo mundo paga em dia? Qual a tua leitura nessas regiões, por exemplo, que você atua? Infelizmente não, Infelizmente, a inadimplência está aí muito corrente mesmo nessas regiões. E uma coisa também que eu fiquei muito surpreso, já trabalhei nas áreas do Sul, Sudeste, também nas áreas Centro-Oeste. Uma coisa também que é muito comum, nas áreas do Sudeste e Sul, eles não possuem muitas ferramentas especializadas no combate com essa inadimplência, né? A gente vê muitos casos que muitas faculdades, colégios do Norte, Nordeste e também Centro-Oeste são muito mais avançados nessas ferramentas do que no Sul e Sudeste, né? E é um fato muito curioso, né? Que eu vivenciei nesses últimos anos, nesses últimos tempos, com essa experiência, falando, né, com faculdades, meio colégios. Contraditório, né, Marcos? Porque quando você pensa, eu entendi o que você falou, quando você fala de Sul e Sudeste, você está falando de regiões mais avançadas, polo digamos assim, né? com polos tecnológicos, Exato. né, com uma renda per capita maior. Então, a tendência é que as instituições estivessem melhor amparadas tecnologicamente, sim. Não só tecnologicamente, Richard Henrique, mas também com soluções, com modelos
aí de adimplência, né, de manutenção do aluno, de não perder o aluno pela inadimplência. Sim. E, contraditoriamente, você tem regiões aí do norte e nordeste, às vezes mais à frente. É isso, né? Exato. Talvez seja pelo fato também que tem muitos colégios, faculdades, que eles focam muito trazer a maior qualidade de ensino para as faculdades e colégios, mas eles acabam esquecendo de ter esse controle da inadimplência, de reter o aluno por conta por outros meios, né? Então, acho que isso também tem a ver com esse fator também. Você tocou num tópico importante, Marcos, que é que acaba havendo uma certa relaxamento, uma certa conivência, por exemplo, com aspectos que são relevantes, né? Eu sempre digo e faço questão de repetir aqui para vocês. As instituições de ensino, elas são melhores do que mãe, né? Mãe é quem faz tudo pelo filho. Então, você vê, uma instituição de ensino, você monta uma escola, monta um colégio, você tem uma faculdade e você quer ofertar tudo do bom e do melhor para o seu aluno. A qualidade do ensino, você quer oferecer segurança, você quer oferecer estrutura, você quer oferecer o melhor estudo, você quer oferecer a melhor empregabilidade. Ou seja, tudo que uma mãe quer para um filho, uma escola quer para o seu aluno, porque ela nasce com esse propósito. E aí ela faz tudo isso. Aí o aluno muitas vezes não tem recursos. Alguns, infelizmente, no nosso país não tem recurso para estudar. A instituição de ensino, melhor do que mãe, vai buscar opções de crédito, de oferta de crédito, de uma infinidade de créditos que se tem hoje disponível no mercado. Ainda assim, o aluno não quer crédito porque não tem recurso de jeito nenhum, então dá uma bolsa completa, uma bolsa parcial. Ainda assim, o aluno não consegue honrar com compromisso. A instituição de ensino vai mais uma vez e trata de tentar resolver, de tapar o sol com a peneira. Então, você vai convivendo. É unânime você conversar com qualquer instituição de ensino, falo isso sem medo, e você pergunta, você tem muitos valores perdidos de períodos anteriores? E a resposta é sempre sim, tenho, eu quero resolver isso, eu quero buscar aquilo, e muitas vezes você não consegue e continua sendo tolerante ao longo do ano em curso, ao longo do período em curso. Ao longo dos anos. Dos anos, sem adotar ferramentas, sem adotar novos modelos, sem adotar uma cultura diferente na sua instituição de ensino, achando que aquilo é uma forma de reter aluno. Então, perde-se aluno, isso está muito claro, você perde aluno por inadimplência, não por um processo estruturado, organizado de cobrança. Acho que o Sandro está ali se coçando para falar sobre isso. Eu vi, por coincidência hoje, até a Fernanda, da nossa comunicação, me mostrou um vídeo de uma instituição de ensino superior e que a instituição chamava os alunos para vir renegociarem. Vamos acertar o débito para que você possa se matricular, para que você possa ter um 2024.2, termine seu período, dê continuidade na sua faculdade. E olha qual era a proposta de valor que essa instituição do ensino superior, aqui do estado de São Paulo, não, no estado de São Paulo não, do Brasil, ela tem unidades em outras regiões. E a proposta de valor era a seguinte: venha regularizar o seu débito com apenas 10% de entrada, você negocia o seu débito e você volta a estudar. Não é? Caramba, que chamada maravilhosa, magnífica para o aluno, para o inadimplente. Mas isso vai resolver no curto prazo, no médio prazo, o problema da instituição de ensino? Isso é uma proposta de valor que agrega para a instituição? Eu, ouvindo um negócio desse, primeiro eu ia ficar chateado, porque quem pagou, se eu paguei o período todo, normalmente, eu ia ficar muito chateado. Poxa, se eu pudesse ter esperado, não pago, eu poderia pagar 10% de entrada e jogar dessa dívida para frente, né? E por que isso acontece? É pela percepção, Henrique, pela percepção, Richard, de desconhecimento. Desconhecimento. Eu atribuo, principalmente, às instituições de ensino, assim, eu não vou, eu nem, não é culpados, mas eu nem coloco essa responsabilidade ali para o mantenedor, para o gestor. Eu acho que muitas vezes são os colaboradores, são os gestores das áreas que não têm o entendimento necessário ou o conhecimento necessário do que é importante para que você contenha essa sangria que é a inadimplência educacional, um mal que assola
as instituições de todo o país, independente do norte ou lá do sul, assola as instituições, causa estragos, instituições fecham as portas por falta de gestão. Então, assim, e aí o que é importante nós discutirmos, e a Voz tem feito isso muito no Brasil, é tratarmos sobre esse assunto de o que é necessário para que a gente possa trazer uma visão disruptiva para o gestor educacional. O que a gente pode fazer, Henrique, para que chegue lá, abra a cabeça do gestor e mostre que existem boas práticas, que tem alternativas, que tem soluções. E nós temos, Richard, autoridade para falar sobre isso, porque nós temos instituições de ensino que terminam seus períodos letivos, sejam elas escolas ou faculdades, com menos de 1% de inadimplência. Instituições com sorriso de orelha a orelha. Agora, é o que nós batemos na tecla, é a reeducação, né? E por falar em reeducação, Richard, você que está ali sentindo no dia a dia, na linha de frente, lidando, falando com a instituição, ligando, buscando contato para levar alternativas e soluções, o que é que você tem a dizer para nós sobre isso? Essa questão da reeducação, porque é muito mais do que reeducar o aluno. Nós temos que primeiro reeducar o gestor educacional, para ele entender desse processo. O que você tem a falar sobre isso? Exatamente isso. O que a gente acaba percebendo muito é que, infelizmente, o gestor ele começa a dar importância para esse processo quando começa a faltar no bolso. Né? Quando começa a ter um montante muito grande nos anos anteriores, quando começa a ter uma inadimplência muito alta, aí ele vai querer fazer alguma campanha, aí ele vai procurar tomar alguma medida. E isso acaba sendo prejudicial porque é sempre muito na urgência, sempre muito vamos fazer coisas para resolver e é sempre passando um band-aid ao invés de tomar um remédio e se curar. Né? A gente vê aí que muitas escolas, muitas faculdades, colégios se preocupam muito mais em trazer novos alunos do que manter ou conseguir fazer uma gestão boa da carteira de alunos que eles já têm, que eles já possuem. Então, a visão do gestor sobre esse assunto é o ponto principal, porque o gestor ele precisa ter esse senso de urgência para ter um processo bem estruturado, para ter resultados melhores. E ele deveria ser o primeiro interessado. Acontece que a maior parte do ano, a inadimplência ela flutua. Então, pode ser que um ano a inadimplência esteja baixa, em outro mês ela já fique mais alta, e acaba passando para o gestor uma impressão errada, né? Acaba passando para o gestor que ele tem uma situação controlada, e muitas vezes não é isso, é a realidade da instituição. Então, a gente inserir para os gestores esse conceito de reeducação é importante, porque ele consegue enxergar de outras formas aquele aluno que fica inadimplente, que acaba atrasando alguma mensalidade. O Marcos também já conhece bastante desse assunto, né, Marcos? Sim, não, e também, muito bem apontado, Richard, duas coisas que o Henrique e o Sandro também falaram, seria referente a essa tolerância, né? E eu gostaria de perguntar também para o Sandro, até quando a pessoalidade é bom? Dentro do colégio, dentro da faculdade? É interessante falar de pessoalidade, viu, Marcos? Nós temos hoje muito forte no segmento educacional o modelo de garantia da mensalidade garantida, né? E que esse modelo bate muito na tecla de que a instituição ela tem que cuidar do aluno, que ela não tem que incomodar o aluno. Colocando sob outra ótica que se eu não tenho um modelo de mensalidade garantida, eu estaria incomodando o aluno. Na prática, a pessoalidade ela é bem-vinda. É bem-vinda para assuntos relacionados ao ensino, à parte pedagógica, à parte acadêmica. A pessoalidade tem que ter a proximidade do pai do aluno com o aluno com o gestor, com o diretor, com o coordenador do curso, com a professora. Isso é ok, é perfeito. Mas quando nós levamos o assunto inadimplência, e eu trato isso de forma pessoal, a pessoalidade no sentido de que eu, instituição, vou negociar com o aluno, vou negociar com o pai, vou ouvir as dores, vou ouvir as lamentações, vou ouvir os problemas individuais que cada família, que cada aluno responsável financeiro tem, torna-se impraticável administrar isso dentro da minha instituição.
Uma instituição com 10 alunos, ok, com 100, beleza, com 1.000 e com 10 mil alunos, como é que eu administro essa questão? Como é que eu vou ouvir individualmente cada pai, cada aluno para tratar de forma personalizada a situação dele? Não dá para eu fazer isso, não é? E não é só esse aspecto, é o aspecto mesmo cultural. Né? Eu tenho certeza que toda instituição ela tem um processo bem definido, Henrique, para fazer a matrícula, na época de fazer a prova. Então, ela faz todo um planejamento da captação, de marketing, de divulgado, financeiro, tudo é planejado. Tudo tem um processo a ser seguido. Empresas, independente do segmento, nada mais são do que pessoas e processos. Eu tenho que ter processos bem definidos com pessoas aptas, capacitadas a colocar esses processos em prática. Quando eu vou para uma instituição de ensino que eu não tenho um processo bem definido e que esse processo, não sendo bem definido, eu não tenho regras a seguir ali no meu dia a dia, e eu coloco a pessoalidade em jogo para entender o pai e mãe de forma individual, torna-se impossível gerir esse negócio. Né? Deixa a pessoalidade para eu cuidar de assuntos relacionados à parte da educação. A parte de lidar com o inadimplente, eu tenho que ter regras bem definidas, eu tenho que ter o momento de iniciar o relacionamento com o aluno, o momento de cobrar, o momento de ceder, as facilidades que eu dou durante todo o período para que ele possa se manter na faculdade, a orientação, mas ele tem que entender a importância que é estar adimplente na faculdade, na escola. Porque senão eu desconstruo todo o meu projeto e fico à mercê ali da pessoalidade com o pai ou com o responsável financeiro. Sabe o que fica aparecendo? É quando a gente chama o gestor para conversar, a gente aponta esses pontos, ele percebe na hora aonde ele está errando, aonde ele está pisando na bola. Marcos também vai concordar comigo, né, Marcos? Que quando a gente apresenta o nosso material, quando a gente fala sobre reeducação, sobre mudança de cultura na instituição, o gestor ele percebe na hora onde que ele está errando, como se ele tivesse vendado antes. Então, quando a gente aponta esses pontos que tem que ter uma cobrança com afeto, mas também tem que ter firmeza na cobrança, tem que seguir os processos, tem que ter regras bem definidas, e o gestor olha para a própria instituição e percebe que está faltando, é aí que ele tem o estalo que vai fazer ele tomar outras medidas. Mas ele não faz. O pior é isso. Não é Sim. Rick? Porque o que você está falando é interessante, Richard. Tudo bem, quando nós apontamos, ele se identifica com a dor. Não, isso acontece na minha faculdade, na minha escola. Não, realmente eu mantenho o desconto de pontualidade. Eu abro mão dos juros e da multa. Não, tudo bem, eu ouço ali cada família para tentar customizar uma situação, para tentar remediar. Ok, ele se identifica com o problema e sabe que aquilo é maléfico para ele. Mas e por que Henrique? Que ele não coloca em prática? Porque que ele não muda. Eu não digo que colocar em prática não é nem a solução que nós levamos, não é? Que é entregar mais de 99% de recebimento dentro de um período. Eu não estou falando de colocar em prática o método Voz, não. Eu estou falando e por que é que ele não muda o seu processo em busca de se livrar dessas dores que ele sente e que estão lá os valores, os milhões acumulados de períodos anteriores. Então, é um medo, sabe aquela coisa que se fala até da própria formação das pessoas, do ser humano de um modo geral. Você passa por um trauma no passado, você fica com medo. É o medo da injeção, né? Da injeção, medo da injeção. E aí se você tem medo, não tem coragem de desafiar o novo, não busca dados e informações para buscar o novo. Porque hoje, fazer um benchmarking com outras instituições de ensino é a coisa mais fácil do mundo. Nós estamos recebendo aqui em nosso canal do VoiceCast, estamos recebendo diversos gestores que têm relatos inúmeros sobre mudança de cultura, sobre mudança de processo, sobre resultados diferentes, mas parece que as pessoas continuam com aquele medo. Um medo, por exemplo, de perder aluno. O Richard falava uma coisa aqui super interessante, né, que é o agir no ímpeto, agir na hora do sufoco. Se você age como tudo na vida, se você deixa para agir na hora que você está sob aperto, aí você toma qualquer medida. Você precisa comprar alguma coisa para um casamento que você vai. Aí você vai 1 hora antes do casamento. Você vai comprar o primeiro blazer, a primeira roupa que você encontrar pela frente, vai pagar muito mais caro e depois vai se arrepender pra caramba daquilo. Ou seja, na educação é a mesma coisa. Há ainda um ponto super interessante que eu tenho ouvido, nós temos ouvido, de instituições de ensino grandes, aquela coisa de dizer, não, o período em curso eu não tenho que mexer no meu aluno,
porque o pagamento ocorre de forma orgânica. O que é essa forma orgânica? Ele paga a matrícula no colégio, por exemplo, deve 11 meses e na rematrícula ele vai lá pagar de forma orgânica, como alguns gestores andam nos dizendo por aí. Orgânica como? Ele vai lá sim pagar porque ele sabe que a única força que o colégio tem é não renovar, que a faculdade tem é de não renovar a matrícula, ele vai negociar. Só que ele vem negociar na posição de vantagem. O serviço já foi prestado. É como, por exemplo, eu mando pintar uma casa, o cidadão vai lá, pinta toda a casa, o serviço prestou, agora eu digo, eu não vou te pagar mais. Não tem como ele tirar mais a tinta da tua casa. A educação é a mesma coisa. Você paga oferece toda a educação, toda a segurança, toda material a grade, tudo que você tem, o conforto, a segurança, as aulas, tudo para o aluno. E no final do ano ele vai lá de forma orgânica, como alguns dizem, fazer o pagamento. Aí ele fala, estou te devendo 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, só posso pagar 80 e continuo matriculado. E você acaba aceitando. Por quê? Porque você não quer perder o aluno e quer receber uma parte daquilo que você deixou de receber ao longo do ano. E aí você diz, não, minha inadimplência terminou em 3%, terminou em 4%. Ora, se é de forma orgânica, deveria ir lá e pagar com correção e tudo mais, porque quando você precisa, a instituição de ensino precisa de recurso, ela paga caro pelo recurso. Tem muitas instituições que têm um colchão gordo, né, que consegue suportar isso. Mas até quando? E outra, e esses milhões que ficam perdidos para trás, por que não veio todo mundo de forma orgânica pagar? Ainda tem uma coisa que tem que se pesar também. A oferta, ensino superior, por exemplo, a oferta agora pulverizou de um modo gigantesco, qualidades diferentes, mas você tem ensinos EAD de todos os estados do Brasil sendo oferecidos, alguns de top, de excelência, de qualidade, mas vocês sabem, todo mundo sabe que tem uns também que são muito fracos. Só que para o aluno que está ali... Que quer o diploma. Que quer o diploma e ele está devendo o semestre inteiro e você não facilita para ele, aí sim ele pula fora e vai para um EAD. Ora, mas se você conseguisse que ele pagasse em dia, ele pensa 2 vezes antes de sair. Por quê? Não, estou com mensalidades em dia, faculdade é boa, não tem por que eu sair para algo que eu não sei se é bom ou não. Agora, as instituições ou muitos desses gestores que reconhecem que faltam nisso, mas não promovem a mudança, achando que dessa forma está retendo o aluno. Se você não tratar da inadimplência, se você não criar mecanismos de forçar a pontualidade, de que os alunos e as famílias brasileiras coloquem em pé de igualdade o valor que elas dão para a educação, colocar em pé de igualdade a prioridade na lista de pagamentos, pelo menos no mesmo patamar, você vai estar cada vez oferecendo um melhor ensino e menos gente priorizando o pagamento. E uma hora você não aguenta mais, uma hora a casa cai. Então, acho que é mais ou menos por aí. Um dos maiores problemas também que vocês falaram em referente ao processo, que foi o que você falou mesmo, Sandro, a gente cria regra, a gente não, né? Os colégios criam regras, mas não cumprem as regras, né? E a exceção são as maiores inimigas dos bons hábitos. Então, quando você abre uma exceção, um exemplo desse caso, que o responsável financeiro paga a matrícula, quer pagar no final do ano, está devendo 80 mil, quer dar 50 mil, quer dar desconto, isentar juros e multa, você abrindo a exceção, essa exceção em si, você abre outras portas também. E você cria uma cultura de inadimplência. E eu pergunto também agora para o Sandro, por que nas regiões das cidades pequenas, também principalmente, nos colégios familiares, acontece muito isso? Isso é muito pelo fato dessa pessoalidade? Você acha que atrapalha essa pessoalidade nesse ponto? Marcos, eu vou te dizer que não é nem por conta de ser cidades do interior, não é, ou colégios menores, porque nós vemos isso em grandes instituições, sim, nos grandes centros. Sim. Então, já parte aí que a linha de corte não é a cidade do interior, a cidade menor. Né? Nós vemos, por exemplo, absurdos, vamos usar como referência uma das maiores metrópoles do mundo, aqui em São Paulo,
nós vemos situações de instituições de ensino que de uma grande instituição, que o contrato educacional advoga contra a instituição. Por exemplo, a cobrança só pode ser feita a partir de 90 dias. Tem contrato educacional que diz isso. Tem contrato educacional que diz: não pode ser cobrado, onerado o inadimplente, além de juros e multas. Tem contratos educacionais que falam isso. Então, é um contrato que uma grande instituição buscou não sei que assessoria e que o contrato advoga contra ele. Então, não necessariamente, Marcos, o problema é o tamanho da instituição, é de fato a mentalidade, né? Eu fico me perguntando, quando você está com um problema na sua casa, com sua família, com seu filho, ou um problema qualquer que você quer resolver, o que você faz? Você busca a solução, você avalia as soluções que você tem para colocar em prática, você escolhe uma daquelas soluções, coloca em prática, acompanha aquele processo por um tempo, para depois você medir o resultado se aquilo funcionou, se deu certo. Isso é básico em qualquer tipo de problema que você tenha, familiar, empresarial, seja lá qual for. Não tem, essa regra é básica. E aí, o gestor educacional, ele não se dá a oportunidade. Uma avaliação que eu faço, Henrique, é que ele não se dá a oportunidade, não é? Por exemplo, eu já contratei uma empresa para cuidar da minha inadimplência, um escritório jurídico, uma empresa de cobrança, mas não deu certo. Mas ele fala que não deu certo da ótica da percepção que de fato não deu certo, mas será que ele cumpriu todas as regras? Será que ele colocou em prática? Será que ele deu tempo ao tempo? Não, deixa eu pegar aqui um período de 6 meses, deixa eu pegar um período de 1 ano, deixa eu colocar um modelo em prática e fazer ele acontecer. Não, ele terceiriza, por exemplo, se a opção foi essa, mas aí ele não manda as mensalidades à base inadimplente no período acordado. O combinado são 10 dias após o vencimento, ele manda com 60, com 90, com 80, segura algumas mensalidades de alguns alunos lá para fazer isso internamente. Exceções. Aí ele não pode receber na instituição. Aí ele vai e recebe na instituição e não avisa para a empresa que terceirizou. Aí eu tenho cobrança indevida. Aí eu gero insatisfação do cliente. Ele recebeu de uma forma diferente, aquele já não pagou os encargos necessários, eu crio problema com aquele que está pagando o encargo necessário. Ou seja, eu não cumpro o processo de forma nenhuma e eu quero ter resultado. Então, Marcos, o problema não é a instituição ser pequena, média ou grande, nem o local que ela está. Porque nós temos, a Voz tem uma atuação hoje nacional, nos quase todos os estados, unidades da federação, nós temos clientes, sejam no interior ou na capital, e nós vemos instituições lá no interior, do Maranhão, por exemplo, do Piauí, do Pernambuco, do Ceará, em que tem um controle efetivo da inadimplência, com processos funcionando, com regras claras, e que as instituições estão muito em paz, se preocupando com o quê? Se preocupando com a parte pedagógica, com a parte acadêmica, e deixando essa parte tão importante quanto as demais ser tratada por alguém que saiba fazer isso, por um especialista. E eu não estou dizendo aqui que a solução é só a terceirização, não. Nós sabemos disso, nós falamos bem disso, não é, Henrique? Nós levamos para as instituições de ensino, Richard, que nós temos que ter ação e colocar em prática algo que eu possa melhorar a saúde financeira da minha instituição. Se eu não melhorar a saúde financeira, se eu não controlar gastos e se eu não reter aluno, eu vou em algum momento ter problema. Eu preciso de fluxo de caixa para eu tocar meu negócio. No caso aqui, a instituição. Mas não é só a terceirização, existem outras alternativas. É fazer isso internamente, é o modelo de mensalidade garantida, é fazer esse trabalho internamente, a decisão é do gestor. Falando aqui de mensalidade garantida, eu essa semana falava com uma instituição, né, que estava avaliando essa perspectiva de mudança e perguntando para nós, Henrique, sobre, olha, eu estou aqui com uma excelente oportunidade. Lá dizia o gestor educacional, eu trabalho hoje com a cobrança terceirizada, né? Não é conosco, não é com a Voz, mas ali conversando com esse gestor, e eu recebi uma proposta para ter mensalidade garantida. Eles têm parceria com o sistema educacional de ensino que eu tenho, então vai isentar a minha mensalidade, que era R$ 1.600, R$ 1.500, e eles vão me cobrar apenas uma taxa de 6% sobre toda a minha operação e eu não terei mais problema com mensalidade, com inadimplência. Henrique, eu jogo essa bola para você, que é conhecedor profundo desse assunto.
O modelo, dentro desse contexto de mensalidade garantida, de garantia de receita, não é? Onde alguém chega lá, pega todo o seu faturamento e dali tira 5%, 10%, 15%. É um modelo bom, é assertivo, vale a pena ou não? Qual é a sua avaliação como especialista, Henrique, nessa questão da mensalidade garantida? Bom, Sandro, primeiro não existe, eles falam de mensalidade garantida e inadimplência zero, como se tivesse acabado a tua inadimplência. E, na verdade, a inadimplência não acabou. Ela ficou mascarada em uma operação meramente financeira. Por trás das antecipadoras de receitas ou em parceria, nós estamos falando de banco. E banco é especialista em oferecer crédito. Então, você está recebendo um crédito, você está recebendo uma antecipação parcial da tua receita para te dar uma suposta tranquilidade, né? Agora, a inadimplência continua existindo. E outra, você já admitiu que perde 6%. Todo mês, né? Todo mês você vai perder 6%. E outra, a maioria dessas empresas não fazem um trabalho forte de prevenção, um trabalho de reeducação financeira. Se você não trata a inadimplência, elas inclusive falam, a grande maioria delas, que nós não vamos incomodar o aluno, nós não vamos incomodar o responsável financeiro. Sabemos que paga-se primeiro a quem cobra mais. Se você não cobra, como é que você vai combater a inadimplência? Não, eu não tenho pressa em receber, eles vão receber lá no final do ano. Por quê? Primeiro, ele já tem 6, 8, 10% do teu faturamento. Aquilo já é garantido. Ele não te manda uma proposta, você pede uma proposta, é padrão. Para a escola é 8, para a faculdade é 10. Não, ela vai estudar o risco, porque financeiro vai estudar risco. O risco é tanto, é 4%. Eu vou cobrar 6% porque eu também vou emitir boleto, por isso, por aquilo. Ou seja, para ele não existe mais risco nenhum. Você simplesmente repassou isso para ele num sonho de tranquilidade, uma aparente tranquilidade. Se o aluno não paga em dia, lá no final do ano ele vai receber com juros, com multa. Aquilo que você recebia com juros e com multa lá no fim, não é mais teu, é da antecipadora de receita. É um negócio, venhamos e convenhamos, sendo muito francos. A antecipação de receita é um negócio muito altamente rentável e bom para os bancos. Tanto que nós já recebemos propostas de trabalhar em parceria, porque nós temos expertise, porque nós temos equipe, porque nós temos know-how na educação, porque nós temos penetração na educação. Se fosse ruim, ninguém queria, né? Se fosse ruim, ninguém queria. E quando a gente avaliou, para nós seria, usando uma expressão bem popular, uma mão na roda. Porque eu entro com um negócio e vou ter lá X% do faturamento sem trabalho nenhum. Porque aí vem o orgânico no final do ano. O orgânico, para mim, que já garanti meu risco e ainda vou ficar com juros e com multa. E outra, a instituição de ensino vai continuar perdendo aluno sem olhar para a inadimplência com um olhar cuidadoso, preventivo, de tratar, de mudar o comportamento. Nós temos, vocês sabem disso, e fiquem, quem estiver assistindo aí também ao podcast, sabendo, nós já tivemos diversos clientes que quando surgiu esse enxame da antecipação da receita, foi exatamente no momento de mais fragilidade da educação, na pandemia, instituição pequena sofrendo a ponto de fechar as portas. E sem gestão e sem processo? Sem gestão, sem processo. Perfeito. Poxa, aquilo me salvou. Muitas que entraram voltaram atrás. Outras querem voltar atrás e não saem com facilidade porque se tornam reféns de um contrato que deixa ele amarrado. Não, mas se eu parar agora, eu não recebo os meus 85%, meus 90% da minha mensalidade. E aí você começa a ficar, até para sair, tem dificuldade de sair do modelo. Lembra daquele... Para mim é uma escravidão. Lembra, Henrique, daquele gestor de Fortaleza que disse, eles passaram a ser sócios do meu colégio, que eu construí, que meu pai construiu, eles são sócios agora, né? Reclamando justamente do que você está falando aí. A ideia não é ser antiético, mas é sim abrir os olhos para que você, gestor de instituição de ensino, avalie. Esse modelo, de fato, é bom para mim a longo prazo. O que nós estamos vendo é uma falência desse processo. Começou mais recentemente também as instituições do ensino superior serem assediadas por esse tipo de modelo. Avaliem com muito critério a nossa percepção. Por que nós não entramos nisso? Porque nós apostamos numa operação ganha-ganha. Sim.
Eu vou ser remunerado também pela prestação de serviço? Sim, mas não é a instituição de ensino que vai me pagar. É o responsável financeiro que tem a obrigação de arcar com os custos que você tem com o controle da inadimplência. A educação tem que investir em qualidade, em ensino, em professor, não em processo de cobrança. Ora, você tem hoje opções como a nossa e outras mais no mercado, e aqui a ideia não é fazer propaganda, mas sim fazer uma análise fria do que acontece, sem custo algum para a instituição de ensino, e a ideia é você mudar a curva, ou seja, se hoje cada vez mais tem pais e alunos deixando para pagar no momento da rematrícula, tipo, suponhamos que no passado eu tinha um público que pagava tudo em dia, agora não, eu tenho um percentual pagando em dia, um grande percentual deixando para pagar lá na rematrícula. Se eu não trabalhar para mudar essa curva, eu quero mais gente pagando em dia, menos gente pagando na rematrícula. Se você não fizer isso, você vai continuar perdendo aluno, você vai continuar com custo fixo e a sua inadimplência está ali mascarada nesse processo. Eu acho que mais claro do que isso eu não poderia... Eu tenho um pequeno complemento ainda para melhorar, mas pode falar, Marcos. Perfeito. Não, falando nesse assunto, eu e o Richard, nós conversamos com um colégio aqui no interior que falou exatamente isso. Nós estávamos conversando, ele perguntou para mim se ele queria receber uma proposta com essas empresas de antecipadoras de receita, ele perguntou para mim se vale a pena ou não, né? E esse diretor, ele falava muito sobre pessoalidade, que é um colégio familiar também, e que ele prezava muito por essa personalidade. E aí eu falei todos esses pontos que o Henrique falou também, mas um desses pontos também que eu conversei foi que eu falei, por que você preza tanto pela personalidade? Porque você vai terceirizar todos os seus alunos, não só os inadimplentes, mas também os seus adimplentes, né? Que é um ponto exatamente por isso. Porque você vai não vai dar para outra empresa, né? Você vai terceirizar seus alunos que pagam em dia para uma outra empresa, né? Então, é um outro ponto também que nós conversamos. É baseado exatamente nisso que o Marcos falou, Henrique, por coincidência, o meu complemento. Vamos lá. Eu tenho uma escola, vamos falar de escola. Eu tenho uma escola que ela nunca terceirizou. Ela teve receio, ela teve medo. E ela pula aqui de um processo de não ter gestão, de não ter processo interno, para um processo de antecipação do dia para a noite. Então, assim, ela nem passou por uma fase inicial interna para avaliar o que seria, eventualmente, terceirizar, que não há o que dizer, que é infinitamente diferente do ponto de vista de onerar a instituição, porque não onera. O modelo da antecipação, ele onera do momento que ele entra. Sim. E ele onera sobre todas as mensalidades da sua escola. Muito repentina. Sobre todas as suas escolas. Mas tudo bem. Mas aquela escola que ela já iniciou um processo de terceirização, só que ela não cumpre a regra. Ela, eu não vou mandar com 30 dias, eu vou mandar com 60. Aí ela não cumpre nada do processo. E ela fica preocupada com perder aluno, com a insatisfação do pai, porque cada caso é um caso, porque eu tenho que tratar as exceções. Aí, ela não dando certo, não acreditando no modelo da terceirização, que é mais barato, que não onera, que quem paga a fatura é o devedor, que é o correto, ela pula para o modelo, repentinamente, da garantia de mensalidade, garantia de receita. Como assim? Você não tratava nem sequer somente aqueles que não pagavam sua mensalidade. Imagina lá, eu tenho 10% de inadimplência, eu tenho 1.000 alunos. Então, o meu problema é concentrado em quantos alunos? Em 100 alunos. Aí tem uma empresa que trabalha com você que está lutando, querendo levar para você as melhores práticas para você cuidar daqueles 100 alunos. Para você não dar exceção, para você tirar o desconto de pontualidade, cobrar os juros e a multa, não ter exceção, ser rigoroso, começar a cobrar um dia após o vencimento, fazer a negativação ou protesto, usar todos os meios que você tem, eventualmente judicializar os valores maiores de períodos anteriores. Então você tem um aparato ali muito robusto para cuidar daqueles 1.000 alunos, daqueles 100 alunos dos 1.000, que são os 10% de inadimplência, e você não faz. Aí você diz assim, não, encontrei a salvação. Eu vou buscar agora um modelo que eu não vou ter mais contato nenhum com os meus alunos, nem com os 100 e nem com os outros 900, porque agora você terceiriza o processo de A a Z. A instituição, Henrique, estava preocupada em manter o modelo de terceirização ali sobre os alunos inadimplentes. Não, agora a minha decisão eu vou terceirizar sobre 100% dos meus alunos, sobre os 1.000.
Eu vou emitir, então o boleto não é mais emitido pelo colégio, é emitido por uma outra empresa. Dos 1.000 alunos, essa outra empresa vai faturar 10%, 15%, 8%, sei lá quanto, de todos os seus 1.000 alunos. No momento que você tiver que lidar, que tratar eventualmente de uma exceção, você não vai mais poder fazer, porque você tem alguém que está cuidando disso para você. E eu pergunto, qual é a análise que fica para nós sobre isso? É o complemento que eu queria fazer, Henrique, e deixar para os nossos ouvintes, para os nossos gestores educacionais, essa reflexão, não é? Avalia. Vamos lá, se você é uma pequena escola, se você está passando uma dificuldade financeira tremenda, se você está sem processos, se você está para fechar as portas e não consegue gerir isso aí, talvez seja uma boa solução, por um tempo, para eu respirar. Não, eu estou combinando. Agora, um detalhe interessante é, se sua inadimplência é de 10%, a antecipadora não vai lhe cobrar 5%. Ela vai lhe cobrar 12%, porque ela já sabe que você tem 10%. Se sua inadimplência é de 15%, a antecipadora não vai lhe colocar uma taxa de 10%. Não, ela vai colocar uma taxa dali para frente, porque existe o problema da inadimplência. Pode ser uma solução, talvez por um curto prazo, não é, para que a instituição se organize seus processos, mas não é algo que nós vemos baseado na experiência de instituições que já foram nesse modelo e voltaram, não é a melhor opção sustentável a longo prazo. Não é isso mesmo, Henrique? Com certeza. Só para complementar um pouco a mais também, e até os alunos que pagam em dia podem ser prejudicados, né? Através dessa estratégia, né? E eu quero perguntar aqui para o Henrique, mudando um pouco nesse tema, qual é um dos nossos maiores desafios aqui conosco em mudar essa cultura de dentro para fora? Então, mudar essa cultura do gestor, ter muitas exceções. Então, mudar essa cultura de dentro para fora. Qual é o maior desafio, assim? É exatamente isso, Marcos. O mudar de dentro para fora. Você está me fazendo uma pergunta, eu já dando a resposta. Né? Nós temos instaurado aí no nosso país, na educação, uma cultura da inadimplência. É impressionante como eu, falando em grandes instituições, recentemente, você estava até comigo em algumas delas, e nós ouvimos instituições, quando eu falava assim, olha, no passado, as instituições de ensino recebiam cheque no momento da rematrícula. Um dia percebeu que receber esses cheques levava a uma rematrícula e os cheques não eram pagos e você renovava e o aluno conseguia ficar mais um ano ou mais 6 meses, no caso da faculdade. Quando a instituição de ensino diz não recebo mais cheque, porque ela percebeu que estava levando prejuízo, os pais, os alunos reclamam, porque eles estavam acostumados àquilo. Mas reclamam só no primeiro momento. No outro período, no outro ano, eles já sabem, não adianta ir com cheque porque eles não recebem. A surpresa, eu faço só um parêntese, é que grandes instituições ainda confessam, eu recebo cheque ainda, acredita? Sim. Ou eu recebi até o período passado cheque pré-datado. Quer dizer, é uma tolerância muito grande. Quanto mais você é tolerante com a inadimplência, mais ela cresce. Quanto mais processo você tem, você cria, mais ela diminui, mais a inadimplência diminui. Ou seja, não adianta eu querer mudar a cultura, essa cultura da inadimplência, onde eu pago tudo primeiro do que a mensalidade. Eu sempre falo e volto a falar nisso. Ao redor das faculdades, o que é que mais tem? Bares. E todos estão lotados de segunda a segunda, sempre. Ou seja, até a cerveja vale mais do que tudo isso que você está oferecendo. A mãe boa, a mãe maravilhosa, que dá tudo, e o filho pega o dinheiro da mesada e gasta todo com cerveja. Nada contra a cerveja. Mas entre pagar a cerveja ou pagar a educação, deveria se priorizar a educação. Então, se você não muda a cultura interna, você não muda a sua cabeça, se você não muda a cabeça das pessoas que te assessoram dentro da instituição. Eu vejo algumas instituições, pessoas maravilhosas, que desenvolvem um trabalho há muito tempo nas instituições de ensino, que são essenciais nesse processo, mas que às vezes se acomodam também a esse aculturamento vindo de fora para dentro. Ou seja, o pai impõe, o responsável financeiro e o aluno impõem a instituição que só vai pagar na rematrícula e ainda com isenção de juros e multa, e a instituição de ensino fica refém. Para mudar essa cultura lá, você tem que mudar a cultura interna. Então, o que você está me perguntando já é a resposta. Para mudar um processo, criar algo novo, você tem que ter coragem,
você tem que ter iniciativa. E outra, não precisa fazer de modo aleatório, não. Pesquise, faça benchmarking, como eu falava no começo, com outras instituições de ensino. Escutem gestores que estão hoje, instituições navegando em um oceano de fato azul, e você continua brigando, tentando competir com um grande grupo, dando desconto, sendo tolerante com inadimplência e achando que está retendo aluno, e quando você vê é igual que a gente sempre fala, um balde furado. Eu invisto milhões e milhões para trazer aluno para a minha instituição e deixo eles irem embora no vazamento da inadimplência. É preciso controlar a inadimplência enquanto o aluno está matriculado. Perfeito. Porque esse rastro que fica para trás é porque você está sendo tolerante com a inadimplência e aceitando um aculturamento que as famílias estão impondo para a sua instituição. E essa cultura que você fala, Henrique, que o Marcos fez a pergunta e já respondeu, não é difícil você ouvir um gestor dizer, não, eu não tenho problema com inadimplência, não. Minha inadimplência é 10, é 5, é 3%, mas quando chega o período da matrícula, aí eu não tenho problema, todo mundo tem que vir pagar e negociar. Olha a cabeça. O gestor, o dono do negócio, o gerente financeiro, o coordenador, o mantenedor, o reitor, ele é o que você falou, ele é conivente, ele está dizendo, eu aceito você me dever um período, o ano, eu aceito você me dever o semestre inteiro, ou seja, eu entendo que o negócio é excelente, porque eu suporto a inadimplência. Então, eu aceito e sei que lá no final do ano você vem aqui negociar comigo e eu vou receber tudo. Não vai receber tudo, que não vai, porque ele vai abrir mão de juros, de multa, do desconto da pontualidade e o período, o valor que ele perdeu durante todo o período que não foi para o caixa dele, para ele poder ter reinvestido ou ter tido outras ações. Não é incomum instituição de ensino se socorrer no mercado financeiro, no banco, durante o período em curso, esperando o momento da matrícula para que ele receba, ele paga o banco. O gestor já me relatou isso. Não, eu estou aqui no semestre, eu vou no banco, faço o empréstimo, né? Mas aí quando chega a matrícula, o período de matrícula, eu recebo, aí eu pago o banco. Ou seja, ele perdeu os juros e a multa e o desconto e o valor da pontualidade para o aluno, porque ele teve que receber de qualquer jeito. Esse valor que sobrou, ele vai lá no banco pagar o empréstimo, pagar mais juros e pagar mais multa. E tá tudo bem. E tá super feliz. É a decisão que cada gestor vai tomar na gestão do seu negócio. Com certeza, aqueles que já mudaram a chave, que essa cultura de dentro para fora, essa mudança de pensamento de cultura já aconteceram, com certeza essas instituições estão mais saudáveis. E o pior não é isso. É que pode ser uma instituição do lado da sua. Com certeza. Não é? Tudo bem. Não, mas essa instituição que fez isso é de Minas, do Pará, é de São Paulo, não é aqui perto de mim. Cuidado, pode ser que as escolas que estejam competindo com você estejam já com essa mudança inserida no seu DNA. Exato. Não só na questão do recebimento de mensalidades, que é o que nós estamos falando aqui de inadimplência, mas em outras áreas também. E o que me preocupa ainda mais, Henrique, falando de gestor educacional. Será que esse gestor educacional, que não muda a forma de pensar e de agir no que diz respeito à inadimplência, será que ele está aberto também para outras mudanças que o mercado e que os novos tempos exigem? Eu estou falando de tudo, de tecnologia, de postura, de gestão, de pessoas. Então, é uma reflexão que eu trago, que nós trazemos aqui para os gestores educacionais, sobre a longevidade de suas instituições. Só encerrando, Marcos, você está doido para falar aí, Marcos está doido para falar. O Richard também. Eu lembro do nosso grande amigo, o professor Décio Correia. Professor Décio Correia, eu já ouvi várias palestras dele, referência nacional na educação, e professor Décio Correia, eu já ouvi falar várias vezes. Eu quero saber qual é a escola que está satisfeita com 500 alunos ou com 1.000 alunos. A escola, ela quer ter 510, 520, 530, é um processo natural. Se a escola, ele dizia, a escola que está satisfeita com 500 alunos e quer manter 500 alunos, ela está fadada a um insucesso. Porque ela vai perder alunos invariavelmente. E como ele não está num processo de captação de mais alunos, então invariavelmente eu vou perder e não vou repor. Então a instituição ela tem que estar preocupada sim, em crescimento sempre, né? E não só no crescimento financeiro, crescimento de quantidade de alunos, crescimento orgânico, crescimento sustentável. E para isso passa não só pela questão da gestão da inadimplência, mas para a gestão da escola como um todo. Agora, se não está aberto
a cabeça, a mente, para esse assunto que é tão relevante e importante, que é ele que segura a vida da instituição, sim, eu fico preocupado com as outras áreas que também são importantes da educação. Sim, você falou um assunto também, Sandro, que inclusive também estava com o Richard em uma reunião, que o diretor falou, mas aqui eu só perco 4% no final do ano, 5% no colégio. É só. Mas esses só 5% eram uns 500 mil reais. E outra também. E esses 5%, além que é 500 mil reais, também são 5% de alunos que estão se evadindo do colégio. Né? Então, às vezes, esse só, a gente acha que é pouco, mas não. Se você vê pelo uma outra visão, é um número muito expressivo que você poderia ter investido na infraestrutura, na qualidade de ensino. Então, também tem que ver muito sobre esse ponto. E agora eu queria perguntar para o Richard também. A gente falou muito aqui sobre reter alunos, sobre evasão de alunos. Eu queria saber também qual é essa relação da inadimplência e retenção de alunos, né? Perfeito, Marcos. Só complementando aqui, responder aqui o que o Sandro trouxe para a gente, questionamento. Resultados extraordinários, eles vêm de hábitos extraordinários. Então, não me admira nem um pouco aquele gestor que está preocupado com a sua instituição, que procura outras medidas, procura empresas especializadas, que segue regras e que procura sempre o melhor para a sua instituição, que a instituição dele vai ter os melhores resultados. A gente vê aqui, quando a gente encontra um gestor que ele é muito fechado, que ele não escuta muitas outras propostas, que ele acha que o que ele já faz dentro da instituição dele é o melhor, infelizmente é uma instituição que tem pouco espaço para crescer. Ela acaba não tendo as melhores medidas, não tendo os melhores hábitos e acaba criando uma cultura interna que é pouco favorável para a instituição. Você trouxe, Marcos, para a gente a questão da retenção de alunos e a relação dela com a inadimplência, né? Muitas vezes aquele aluno que fica inadimplente, ele pode ter se desorganizado financeiramente, né, e ficar inadimplente. E aí ele acaba se evadindo da instituição de ensino, não porque ele não gosta da instituição de ensino, não porque ele acha ruim, mas porque ele simplesmente não conseguiu acertar suas mensalidades. Então, você garantir que ele se preocupe em priorizar o pagamento da educação faz com que, pelo menos, esse problema ele já não tenha. E se a sua instituição ela tem um ensino bom, se você contrata os melhores professores, ele com certeza, se ele não tiver problema financeiro, vai continuar na sua instituição. Então, é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais você se preocupa em fazer com que seus alunos priorizem a educação, mais eles vão se reter, mais eles vão querer continuar estudando na sua instituição. Então, a permanência do aluno está totalmente ligada, né, na sua gestão educacional, né? Perfeitamente. Eu acho que o bate-papo sobre esse tema, ele é extenso. Poderíamos abordar aqui outros aspectos também, mas vamos deixar para outros podcasts, como as questões jurídicas, o amparo jurídico adequado para uma gestão correta, uma gestão flexível, dentro do que a lei permite, né, para que você possa realmente utilizar todos os recursos disponíveis. Eu gostaria de ir nos encaminhando para o fim desse nosso bate-papo, né, de deixar justamente essa mensagem que o Marcos falou agora, né? Que o sucesso da permanência do aluno na sua instituição de ensino, ele está diretamente ligado, diretamente associado ao seu modelo de gestão educacional. Então, reveja os seus processos, reveja a sua cultura, mude esses seus processos, experimente o novo. E volto a dizer, não precisa fazer aleatoriamente, não. Busque dados. O Marcos falava no comecinho sobre ferramentas, né? Que instituições não têm ferramentas. É difícil você ter ferramenta para tudo. Ter ferramentas para a melhor lanchonete da sua escola. Ter ferramentas para o melhor modelo de cobrança da sua instituição de ensino. Ter ferramentas para o melhor modelo de segurança da sua instituição de ensino. Busque bem as ferramentas prioritariamente educacionais. Foque na sua essência, foque naquilo que é principal. E outros serviços, avalie se às vezes tem dificuldade com pessoas, você tem dificuldade, limitação de ferramentas. Você pode ter tudo isso sem custo para a sua instituição de ensino e vendo um processo. Hoje você tem integração de sistemas. Hoje é muito fácil você integrar sistemas e acompanhar a operação de uma empresa terceirizada, por exemplo, em tempo real de tudo que está acontecendo.
E isso vai te dar mais segurança para que você possa garantir, sim, uma comunicação de qualidade, garantir uma relação de qualidade com seus alunos. Não é porque eu terceirizei, por exemplo, que eu perdi a relação, que eu perdi a qualidade na comunicação com os alunos. Então, por aí vai. Vou deixar vocês também darem suas mensagens finais que queiram para a gente encerrar esse podcast. Eu complemento, Henrique, falando disso aí, e eu falo muito, vamos pensar naquela instituição ali moderada, conservadora, que nunca terceirizou, que nunca buscou e que tem medos. Medos que até ela desconhece. Eu não sei se vão me roubar, se vai dar certo, eu vou perder o controle, eu não vou saber o que está acontecendo. Eu já vi relatos. Eu terceirizei e não sabia o que estava acontecendo. É como você bem falou. A tecnologia está aí para isso. Sim. Hoje o crédito pode ser feito na conta da própria instituição de ensino. Então o dinheiro vai cair na conta da instituição. Então não tem problema com não receber. A prestação de contas ela é diária e você acompanha sistemicamente. Então você sabe o que está acontecendo. Então, é um aparato tecnológico hoje que dá segurança para o gestor educacional tomar uma decisão, avaliar, colocar em prática e avaliar por um período e seguir as regras. Porque não adianta a mudança de dentro para fora e eu não colocar em prática. Eu acreditei, eu busquei alguém, um parceiro para fazer o trabalho para mim, mas eu não acreditei. É que nem eu pegar um advogado para defender uma situação a meu respeito e eu mentir para o advogado da hora que eu o contratei ao final. Não vai dar certo. Aí você não está fazendo. Eu acreditei que o advogado é importante, que vai me auxiliar, mas eu menti para o advogado do início ao fim. Não vai dar certo. Processo, é muito igual. Eu tenho que ter um processo bem definido. Então, eu tenho a certeza, Marcos, Richard e Henrique, que um bate-papo como esse ele é muito interessante até para nós, né? Sim. Se a gente vê no dia a dia, dificilmente a gente para falar sobre o assunto. Mas são situações que nós vivenciamos e vemos instituições com grande potencial à míngua por conta simplesmente de um ajuste ali numa chave, numa engrenagem para que a coisa possa andar melhor. Não é? E papos como esses nós teremos mais. Estamos aqui no VoiceCast sempre tratando sobre assuntos relevantes. A educação do nosso país, a educação nacional, a gestão da inadimplência. A adimplência, nós levamos isso, a adimplência educacional para as instituições de ensino. Recebemos sempre aqui gestores educacionais ou pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema da educação para trazer sempre insights, aprendizados e troca de experiências com todos aqueles que nos seguem, com todas as instituições de ensino do nosso país. É isso, Marcos? É isso, Regis? Isso. Então, até a próxima. Palavras finais? Quero dar a última palavrinha aqui. Convido aí a todos os gestores educacionais. Quem se interessou pelo papo, vem trocar uma conversa com a gente. A gente agenda aqui uma reunião, a gente vai aí presencialmente e a gente consegue revisar todo o seu processo e explicar por A mais B por que isso funciona e por que aquilo não funciona. Então, convido todos os gestores a vir falar com a gente, a pesquisar nossos conteúdos, Voz Educa em todas as redes sociais. E é isso, vamos conversar, vamos trazer mais qualidade de ensino para todo o Brasil. E aproveito a chamada de... Não acaba, não é, Rick? Não acaba. E aproveito a chamada do Richard e digo mais. Não venha somente conhecer e entender o que é a Voz, não. Venha bater um papo conosco aqui no nosso podcast, Perfeito. No VoiceCast. Venha, independentemente se você é cliente da Voz ou não, o que você pensa sobre a terceirização, sobre a garantia de receita, sobre a judicialização, sobre fazer o trabalho interno. Traga aqui suas experiências, vamos discutir aqui, ver as melhores práticas, pode ser que tenha uma relação ganha-ganha, que nós aprendamos mais, que possa ajudar também a sua instituição. Não é isso, Marcos? Marcos vai falar agora. Claro. Para encerrar, eu gostaria de agradecer também um papo muito bacana, também, inclusive, que vai ajudar diversos gestores a fazer o novo, né? Então, ter essa coragem de fazer o novo, se você está passando por dificuldades nesse controle da inadimplência, aproveita aqui a fala do Richard, venha nos conhecer, vamos bater um papo aqui, seja no podcast, ou seja em videoconferências, reuniões presenciais, mas conversar sempre é bom, compartilhar conhecimentos, né? Maravilha. Obrigado, meus amigos. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí no podcast também. Até a próxima. Maravilha.